revelação divina, a palavra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos em Roma, que eles estavam lá, morando lá, e tendo para os romanos, os romanos se gloriavam, se vangloriavam, porque estavam vivendo na capital do império, onde estava o imperador César Augusto, os Césares, né? Os imperadores romanos. E Paulo estava falando também para os crentes que tinham se convertido do judaísmo ao cristianismo. E então o Senhor Jesus estava falando, ou seja, Paulo estava falando que o Senhor Jesus livra os que nele acreditam da condenação, aleluia, tanto dos que andam segundo a carne, como também daqueles que vivem segundo a lei, porque a lei prega que se não cumprir tudo que está escrito nela, então a sentença era a morte. Para os que vivem segundo a carne, viviam na impureza, na luxúria, e também o pecado dessas práticas leva à condenação eterna. E então Paulo conscientiza os irmãos que quem está em Cristo, no presente, não há nenhuma condenação. Graças a Deus. Mas queremos observar com os irmãos pelo menos 3 passos que o crente ou o ser humano precisa dar para que esta libertação, para que esta condenação seja completamente neutralizada, para que esta condenação não venha a ter efeito na minha, na sua e nem nas nossas vidas. Nós precisamos compreender. Primeiramente, queremos aqui o primeiro passo que nós precisamos dar ou compreender este aspecto da nossa salvação, é a graça. Glória a Deus. No capítulo de número 2, versículo de número 8 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo disse: porque pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Sabe por que Paulo disse isso? Porque o ser humano, muitos deles acham que as pessoas só são salvas do modo como ela pensa, e não é segundo a graça de Deus. Graça significa favor imerecido, ou seja, a salvação não é o mérito meu, não é o mérito seu, não é o mérito nosso. Ninguém é salvo por merecimento, porque se fosse, Jesus não teria vindo ao mundo morrer pelos nossos pecados. E o próprio Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, ele diz que todos estavam debaixo do pecado, todos transgrediram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, há necessidade de a graça de Deus alcançar estas pessoas. Na lei de Moisés, apenas os sacerdotes tinham o privilégio de entrar no santo lugar, e o sumo sacerdote entrar no santíssimo lugar. O povo vinha apenas até ao pátio de fora do tabernáculo, não tinha a graça, o privilégio de adentrar. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele veio nos revelar que a graça de Deus, ela se manifestou
salvadoramente a todos os homens, como está escrito na carta a Tito, no capítulo 2, versículo de número 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadoramente, trazendo salvação a todos os homens, a todas as pessoas. Mas como, pastor? Na prática, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele expirou, antes de expirar, ele disse: Pai, está consumado. E quando ele morre, diz a Bíblia, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que era privilégio de alguns, agora Deus torna a graça manifesta, tornando possível todas as pessoas a terem acesso a Deus. E para que isto aconteça, é preciso ter fé. Glória a Jesus. Aleluia. E no capítulo de número 8 de Lucas, a partir do versículo de número 43, a Bíblia diz que uma mulher que sofria o fluxo de sangue, pela lei ela não podia se revelar, pela lei não podia se manifestar, não poderia ser descoberta, porque ela seria apedrejada. Mas ela disse: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. E quando ela assim o faz, se esforça, e quando estende a mão, toca na orla dos vestidos de Jesus, ela ficou curada. Aqui está a diferença entre a lei e a graça. Se ela se revelasse para a lei, ela seria morta. Mas como ela tinha fé e tocou em Jesus, a graça de Jesus veio sobre ela com milagre, e ela ficou curada. Bendito seja Deus. Então a graça, ela se manifesta para quem crê, para quem acredita. É por isso que aqui desta comunidade e região tem pessoas crentes, salvas em Jesus Cristo, porque não foi preciso e nem será preciso a Israel, mas a graça veio para nós aqui no estado do Piauí, mediante a pregação do Evangelho, e nos revelou Jesus Cristo como nosso Salvador. E mediante a nossa confissão, a nossa fé que foi gerada em nosso coração pela palavra de Deus, a graça se manifestou, e o Espírito Santo testifica com a igreja, dizendo que eu e você somos filhos de Deus, como está escrito aqui na carta aos Romanos 8,16. Aleluia. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isto é graça. Aleluia. Ainda que alguém duvide, ainda que alguém não acredite, ainda que alguém zombe da tua fé, mas o Espírito Santo testifica com você interiormente que você é salvo na pessoa de Jesus. Estamos debaixo da graça, a graça nos alcançou. Aleluia. Deus nos purificou mediante o seu Filho Jesus, e agora nos dá o direito de sermos filhos do Senhor. E Paulo disse: agora nós podemos dizer, aleluia, Abba, Pai. Oh, aleluias. Esta graça, favor imerecido. Ah, mas se eu merecer, hoje mesmo, ontem mesmo eu vi alguém dizendo: pastor, se Deus achar que eu mereça, eu disse: não é assim. A Bíblia não ensina assim, não. Graça é aquilo que eu não mereço. Aleluia. E é tão bom quando a gente compreende isso, irmão, porque quando as coisas acontecem com a gente já sabe, né? Nós não merecemos nada, mas quando Deus nos abençoa, não é? A gente fica tão maravilhado. A gente não merece tanta bênção, e Deus nos cobre com tantas bênçãos, tantas maravilhas. Nos enche do seu Espírito Santo, batiza uns com o Espírito Santo, dá dons espirituais, levanta alguém para cantar, outro para pregar, alguém para visitar, alguém para evangelizar. Aleluia. Isto é graça. Aleluia. Então fiquemos alegres, sejamos sempre alegres, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Oh, aleluia.
Eu me lembro do que Pedro disse para o Senhor Jesus após ressuscitar, quando falou de João Batista, de João Evangelista, que o Senhor disse Pedro para Pedro apacentar as ovelhas. Aí Pedro dá uma olhadinha para trás e disse: e esse que está atrás de nós? E esse aí, o que será dele? Ele diz: o que te importa se eu quero que ele viva até que eu venha? Não é? Isso é graça, né? Aleluia. Pedro tinha sido chamado para ter o ministério à frente da igreja, né? E o João Evangelista parte ali atrás disse: esse aí? Ele diz: não, o que te importa, pai? Te preocupa com o teu ministério, faz aquilo que é de tua responsabilidade, mas se eu quero que ele viva, aleluia, isso é graça. Oh, aleluia, glória a Deus. Quantas vezes o diabo quer que você morra, quer que você sofra, quer que você se desespere, mas eu fico olhando lá no céu e dizendo: o que é com ele? Ele é meu servo, é minha serva, eu abençoo, eu encho do meu Espírito Santo, eu dou proteção, eu dou graça, eu dou sabedoria, eu faço prosperar, eu não permito que toque nele, nem toque nela, aleluia, porque é a graça de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Então não somos merecedores, mas estamos debaixo da graça, aleluia. Agora quando eu olho para trás, a gente vê o que nós éramos antes, na sarjeta, sujeito à condenação, influenciado pelo inimigo, levado para as trevas, mas a graça me alcançou, glória a Deus. Jesus Cristo nos traz para debaixo do seu esconderijo, coloca o seu manto sobre nós, graças a Deus, e nos dá proteção, e a gente se sente seguro. O que fazer diante disso é glorificá-lo, é exaltá-lo, bendizê-lo, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia, graças a Deus. Portanto, diz aqui o apóstolo Paulo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o segundo aspecto que eu trato com os irmãos nesta noite, queridos irmãos, é a santidade. Glória a Deus. Porque nós já fomos agraciados por Deus, nós estamos debaixo da graça, mas essa graça, quando nos alcançou, nós éramos o quê? Uns eram viciados, outros eram idólatras, supersticiosos, uns eram zangados demais, né? Queria matar os outros, né? Outro era bravo em casa com a esposa, agredia, batia, era cheio de palavrões, e não acreditava, incrédulo, não acreditava em Deus, na Bíblia. E a graça nos alcança. Agora, debaixo da graça, há um trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. Diz aqui a palavra do Senhor: o Espírito agora, ele vai trabalhar a santidade na vida do crente. Glória a Deus. Porque mesmo sendo a graça superabundante, como disse Paulo no capítulo 6 dos Romanos, mas o Espírito Santo, ele trabalha a santidade. Glória a Deus, porque graça e santidade, irmão, faz o crente prosperar. Entendeu? Faz o crente prosperar espiritualmente. Você é consciente de que tem muita graça ao teu favor, mas o Espírito Santo, ele aplica a santidade, porque a santidade do crente nada mais é revelada pelos parâmetros traçados pelo Espírito Santo. Porque quem é crente em Jesus não deve viver de qualquer maneira, não deve viver de qualquer jeito. Isso é um equívoco. O ensino teológico tradicional, histórico das igrejas tradicionais prega que quem é salvo uma vez, salvo para sempre, pode viver de qualquer jeito. Não, santidade é diferente. A palavra santidade significa consagrado ou separado. Isso que significa santidade. E essa santidade, no Antigo Testamento, ela traz com ela uma palavra chamada Nazireu, ou Narizeu, Nazireu de Deus, Nazireu de Deus. E quando lemos sobre Nazireu, são as pessoas que se consagram para Deus. No caso de Sansão, quando Deus trata com Manoá e a sua esposa, com relação a Sansão, diz o seguinte: ele será Nazireu de Deus, navalha não passará sobre a sua cabeça, e ele não comerá, não beberá vinho, né? E só se alimentará de mel silvestre, né?
Aleluia. Isto é separação, limites, normas. Então o crente em Jesus, ele não pode viver de qualquer jeito. O Espírito Santo trabalha no crente a santidade. E quando a santidade é aplicada no coração do crente, ele apresenta o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que são 9. O fruto do Espírito ali vem em número de 9. Eu acredito que não é só 9, né? Tem mais, mas Paulo enumera 9 frutos, porque, irmãos, o Senhor tem um cuidado especial de nós, porque Ele está nos preparando para morar nos céus. Nós somos cidadãos da terra, mas também somos cidadãos dos céus. E o Espírito Santo prepara o crente para morar no céu. Aleluia. E o céu é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde Deus mora. E a santidade de Deus, ela não muda para se adequar a mim, não. Somos nós que devemos nos adequar a Deus. Foi por isso que Cristo veio à terra, para formar o nosso caráter. O caráter cristão formado em cada crente. Quando eu vejo um crente fugindo do pecado, quando eu vejo um crente enojando o pecado, quando eu vejo um crente querendo parecer com Deus, é o Espírito Santo aplicando a santidade na vida dele. Aleluia. E cada dia que passa, ele quer viver mais a palavra, ele quer mais viver como Deus. Glória a Jesus. E assim, queridos e amados irmãos, esse crente, ele vai se adequando ao novo sistema que está na Bíblia Sagrada, e ele vai percebendo que o céu é melhor do que a terra, de que agradar a Deus é melhor do que o mundo, do que vencer o pecado é a vontade do Senhor. Aleluia. E ele vai se resguardando e permitindo o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Aleluia. Porque crente é para ter nojo do pecado, é para se afastar do mundão e permitir o Espírito Santo trabalhar a regeneração e a santificação. E o que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, e o versículo de número 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. A santificação, quando se trata de separação, ela tem também o sinônimo de pureza. E aí está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 8. Disse Jesus: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas quando lemos, me parece que é o Salmo de número 15, esta pureza, ela se torna mais abrangente, não é só mais o coração. E há uma pergunta retórica na poesia bíblica do Salmo de número 15, quando ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem morará no teu santo monte? Aí diz: aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aleluia. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então veja que a santificação, ela não se restringe somente ao coração, como alguém diz por aí. Deus só quer o coração. Deus não está interessado mais no corpo. Mas Paulo escreve aos irmãos na primeira carta aos Tessalonicenses: sejam conservados irrepreensíveis o vosso corpo, alma e espírito
espírito. Aleluia. Porque um espírito santificado, um espírito puro, regenerado, reflete na alma, reflete nas emoções. Porque uma alma santificada, ela canta com alegria. Uma alma santificada, ela ora com lágrima nos olhos. Um espírito santificado entroniza Deus em seu interior e não permite nenhum tipo de idolatria. Aleluia. É isso que a Bíblia diz, queridos e amados irmãos. É o Espírito Santo aplicando a regeneração na nossa vida. Mas ainda no Salmo de número 124 também diz, aleluia, glória a Jesus. Eu me equivoquei no número do Salmo. Glória a Jesus. É o Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve conosco, ao nosso lado, ora, diz Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Bendito seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu volto atrás. O salmo que eu quero ler com os irmãos é o 24, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. E o verso 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor e quem entrará no seu lugar santo? Diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O coração representa o interior, as mãos representam o corpo, representam aquilo que é externo, a ação do homem, as atitudes do homem. Então, queridos irmãos, que Deus, através da sua palavra e do seu Santo Espírito, nos ensine o que é santidade e possamos viver uma vida santa, porque o sacrifício de Jesus no Calvário foi exatamente para exercer isso. Sacrifício aceito. O ofertante, ele é perdoado, ele é purificado, aleluia, ele é aceito diante de Deus. Jesus tornou isso possível. E para encerrar, o terceiro aspecto que eu quero comentar com os nossos irmãos, baseado em aos Romanos, capítulo de número 8. Além da santidade, também, meus queridos irmãos, temos ainda um terceiro elemento que nós não podemos ignorar. Terceiro aspecto, a adoção. A adoção, filho. Porque, irmãos queridos, essa questão de filhos, ela é muito abrangente e muitas vezes confundida. Às vezes quando a gente prega o evangelho ao ar livre, a gente diz ao pecador que ele não é filho de Deus. Ele fica zangado, né? Fica bravo, né? Ele fica bravo. Aí a gente, eles entendem que a gente quer ser, que a gente quer aparecer, e que Deus fez todos, e fez mesmo, não é? Mas, pastor, como é que isso acontece? Por que que eles não são filhos de Deus? Existe na Bíblia um ensino teológico sobre 3 tipos de filhos. Existe filho por criação, existe filho por eleição e filhos por adoção. Então, são 3 tipos de filhos. Por criação, toda a humanidade é filha de Deus. Todo homem, toda mulher é filho de Deus por criação. Porque Deus criou Adão e Eva, e toda a raça humana é produto da criação de Deus. Sim ou não? Sim. Então, quando eles dizem que são filhos de Deus, nesse aspecto,
eles estão falando a verdade. E se nós quisermos ganhar pessoas para Cristo, se você chegar dizendo que ele não é filho de Deus, você vai terminar perdendo. Então sejamos sábios, né? Sejamos sábios ao pregar para eles neste sentido. Quem é filho por criação? Toda a humanidade. Quem é filho por eleição? Israel. Israel foi eleito, escolhido. Então é filho por eleição. É Israel. Então quando Israel bate no peito e diz: nós somos filhos de Deus porque ele nos escolheu. Está certo? Deus escolheu Israel na pessoa de Abraão. Só que quando Deus chama Abraão e faz promessa a ele de abençoar sua descendência, esta promessa ela tem duplo sentido. Ele está falando de uma descendência de pessoas físicas e de uma descendência espiritual. Aleluia. Paulo trata disso quando escreve aos Gálatas. E então, o filho por adoção é aquele filho que alguém adota, mesmo sem saber quem é, vê lá na sarjeta e sente misericórdia, e leva para casa, dá um banho, leva para o hospital, faz um tratamento, compra uma roupa e adota. Isso é filho por adoção. Então nós, a igreja, somos filhos por adoção. Quem é filho por adoção, irmãos amados, enfrenta a dificuldade. Quem é filho por eleição e filho por criação. Então há esses problemas. Mas o que eu quero enfatizar é que a igreja, nós somos filhos por adoção na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas pastor, e o diabo tem filho? Tem também. A Bíblia diz, capítulo 8 de João, quando Jesus foi questionado, quando falava para a salvação daquele povo dos judeus, e eles disseram: tu não tem nem 50 anos, disse que viu Abraão, não é? E ele disse: mas nós não somos bastardos, nós temos Abraão como pai. Ele disse: se Abraão fosse vosso pai, então vocês me ouviriam ou receberiam isso. Mas o vosso pai é o diabo, porque vocês cumprem o desejo dele. Então, quem cumpre o desejo do diabo, espiritualmente se torna filho dele, filho de Satanás. Então, quem mente, quem anda mentindo, enganando, não pode ser filho de Deus. Não é filho de Deus. Então, queridos irmãos, mas nós somos filhos por adoção. Por quê? Nós somos filhos por adoção porque estamos debaixo da graça, porque o Espírito Santo aplicou em nós a santidade, e quando isso acontece, nós parecemos com Cristo. Aleluia. Então a adoção, aleluia, ela se caracteriza porque o caráter de Cristo está formado em nós. A natureza de Cristo, ela aparece em nós, e passamos a ter o mesmo sentimento que Cristo teve. E Paulo diz que em Cristo nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós estamos e precisamos crer que estamos seguros na pessoa de Jesus. Crente que está firme em Cristo não deve ter medo do inferno, porque inferno não é para crente convertido. Para crente convertido, salvo, transformado, é o céu. Jesus garante a nossa salvação. E Paulo então brota com convicção nesta carta, dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Oh, maravilha! Graças a Deus. Então se sinta seguro, sinta-se firme. Aquele que te chamou é poderoso, aquele que te salvou, que morreu no Calvário, a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que te promete salvação, ele foi assunto aos céus, e a Bíblia diz que ele está sentado à destra do Pai. Glória a Jesus. E ele intercede por nós, e o Espírito Santo que ele mandou para nós, ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis, e ele faz com que clamemos: Abba, Pai. Glória a Deus. Podemos chamar Deus de Pai. Oh, aleluia. Os
ao Senhor como Senhor Jeová, ó Deus, mas para o crente, Jeová, Deus, Senhor, aleluia, Pai, Ser Divino, Todo-Poderoso, todas essas expressões o crente publica com alegria, porque o Espírito Santo nos faz compreender que Ele é o nosso Pai. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, acredite, a qualquer momento nós seremos arrebatados. Nós vamos subir para o céu. Há uma promessa, eu creio nela, e ela está para se cumprir. Mas permitamos que o Espírito Santo continue trabalhando a santidade em nossas vidas. Fujamos do pecado, fujamos da idolatria. Não permitamos que o mal venha nos contagiar, mas que o Espírito Santo venha sempre estar plenamente dentro de nós. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Fiquemos em pé, meus irmãos.